Voltamos à rádio. O Com a Faca Bem Afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa, transmite todos os sábados, a partir das 18 horas, o comentário dos assuntos da semana. Com a Faca Bem Afiada. Ora, muito boa noite a todos os nossos ouvintes da RLX Rádio Lisboa, mais uma edição do Faca Afiada. Hoje temos o João Carvalho, o Rui Santos e a Ana Lúcia Fonseca e vamos começar com o tema internacional e esta semana, obviamente, o tema internacional é óbvio. Vamos falar sobre a situação que se passa no norte de Moçambique, mais propriamente em Cabo Delgado, uma situação que enfim, veio agora à luz do dia, mas que já tem muito mais tempo do que aquilo que se possa pensar. Eu ia começar pelo João. João, esta é uma situação que quase, para quem está atento, enfim, começa a ser um bocadinho complicado perceber como é que isto continua a acontecer, sendo que esta história já vem, pelo menos, daí há 3 anos. Exato. Então, boa noite a todos, aos ouvintes da RLX, à Ana Lúcia, ao Rui e ao David. Vamos lá ver. Talvez seja preciso fazer o enquadramento daquilo que efetivamente mais aquilo que motivou em grande parte a atenção internacional para o que está a passar em Cabo Delgado. Em Cabo Delgado houve um concurso internacional feito pelo governo de Moçambique para atribuir uma série de concessões de exploração de gás natural na bacia do Rovuma. Rovuma é o rio que desagua na região de Cabo Delgado, é um dos grandes rios do leste de Moçambique, e essas concessões originaram um grande interesse internacional. Estão lá vários projetos já em andamento. O mais avançado é o da Total, da Petrolífera Total, que já tem trabalhos na zona, mas há outras concessões. Inclusivamente, a italiana Eni tem uma concessão e a Exxon também tem outra concessão. A Exxon, curiosamente, tinha uma participação da Galp, e a Galp, antes de ontem, comunicou que tinha vendido essa participação. Portanto, isto é sintomático das dificuldades que vai haver. O que é que se passa? É evidente que as facilidades que o governo moçambicano, deve-se dizer que este projeto do gás natural na bacia do Rovuma é o maior projeto de exploração de gás natural em toda a África. E, portanto, isto atrai os olhos de muita coisa, não só interesses comerciais e das multinacionais, mas também a atenção daqueles que querem também ter algum reconhecimento através de se meterem nestes assuntos. E quando digo isto, digo efetivamente para esta organização, não sabemos se é uma, mas em princípio será só uma, esta organização radical islâmica que nasceu no norte de Moçambique e, curiosamente, que começou digamos, os seus ataques precisamente quando começaram os trabalhos, isto já vem de há um ano, mais ou menos, quando começaram os trabalhos de exploração do gás natural. E o que é que se passa? O que se passa é que as petrolíferas que decidiram participar neste projeto organizado pelo governo de Moçambique, o que não sabiam, de facto, é que o governo de Moçambique não tinha condições para assegurar a segurança naquela zona. E porquê? Moçambique é um grande país. Do Maputo a Cabo Delgado são 1000 e tal quilómetros. É quase a distância de Lisboa a Barcelona. E o exército de Moçambique tem capacidades reduzidas para controlar um território tão grande. E depois não nos podemos esquecer que há umas fações da Renamo. A Renamo foi a organização que durante muitos anos combateu contra a Frelimo já depois da independência. Algumas frações da Renamo não aderiram à direção da Renamo no sentido de fazer a paz com a Frelimo e continuam na mata, não é? E, portanto, o exército moçambicano, além de não ser elástico, é muito fraco. E, portanto, não estava preparado para uma situação destas. E muito menos para defender instalações que, à partida, exigiriam um grande investimento em termos de segurança.
Eles têm alguns seguranças privados que contratam, mas esses seguranças privados estão formatados para defender instalações, não estão formatados para guerra de guerrilhas na mata, como é evidente. E, portanto, isso competiria ao exército moçambicano, mas já vimos por diversas vezes que isso não acontece. Ora bem, e porquê é que esta organização se instalou naquela zona? Se vocês olharem para o leste da África, para o mapa do leste da África, o que é que vocês têm vindo de norte para sul? Tem a Somália, onde existe uma forte organização radical islâmica, que é o Al-Shabaab, depois tem o Quênia, a Tanzânia e logo Moçambique. Entre o sul da Somália, que é onde atua preferencialmente a Al-Shabaab, controla grandes zonas do terreno, e o Cabo Delgado, é mais perto do que do Maputo a Cabo Delgado. E como eles dominam também os mares, não sei se vocês têm atentos, nos últimos anos, os assaltos aos navios que eles têm fomentado, aos navios mercantes. E, portanto, eles dominam aquela zona. Portanto, como é que um grupo de indivíduos consegue andar tão fortemente armado no norte de Moçambique, com lança-rockets e coisas assim desse género? É evidente porque eles tendo o controle da costa, como já têm, são abastecidos pelo mar. Os tais 1000 quilómetros por lanchas rápidas, etc., são percorridos rapidamente. E por isso eles têm um potencial de fogo que é muito maior, se calhar, que as tropas moçambicanas naqueles locais. E depois é preciso ver que, por exemplo, entre Palma e Pemba, Pemba é a capital, fica uma vila, um porto, que é Mocimboa da Praia, que já está tomado por eles, de alguns meses atrás. E, portanto, eles inclusivamente já se dão ao luxo de impedir a circulação, quando querem, entre o norte da província de Cabo Delgado e a capital da província, que é Pemba. Pronto, a crescer a isto, o que é que nós temos? Temos, efetivamente, este drama populacional e humanitário, que são dezenas de milhares de pessoas que se viram no meio deste conflito, sem que o governo moçambicano também tenha condições, não só para as assistir, mas principalmente para as defender. Por isso é que andam populações perdidas pelo mato a fugir de um lado para o outro, não é? E sem qualquer capacidade de se organizarem sozinhas. Este projeto internacional que veio para ali não vai trazer nada para as populações, é evidente. Porquê? Porque, de facto, tudo aquilo que trabalha lá, não é mão de obra altamente especializada. Não vai resolver o problema de emprego para aquelas pessoas. Não vai resolver o problema das pessoas que se dedicam à agricultura de subsistência, ao pequeno comércio, a trabalhos indiferenciados, não é? Mas que são a maioria da população que agora vemos deslocados para Pemba. E a não ser as organizações de assistência, nomeadamente a Igreja Católica, que tem estado sempre presente, nunca saiu do local e que procura, através da Caritas e de outras organizações internacionais, assistir a estas pessoas, mas também organizações muçulmanas, porque é preciso dizer que estes jovens que aderiram a este grupo islâmico radical, porque é que o fazem? Precisamente porque não têm perspectivas nenhumas de futuro em relação a Moçambique, porque de facto o poder moçambicano está a 1000 quilómetros deles, não tem nada para lhes dar, não tem nada para lhes oferecer. E, portanto, é natural que uns quantos radicais islâmicos que lhes passam umas notas para as mãos e uma arma, lhes deem aquilo que eles podem ter de melhor neste momento. Portanto, e porque é que efetivamente... Uma coisa é não ter nada e outra coisa é ter pelo menos algo de comer, não é? Exato, dá-lhes poder. E portanto, para pessoas naquelas circunstâncias dá poder. Tu também deves ser, enfim, a abordagem ao tema já foi feita pelo João. O que é que achas que vai acontecer agora no futuro? Achas que, por exemplo, a intervenção internacional será necessária para fazer cobro àquela situação? Ou achas que, caso aquelas empresas petrolíferas resolvam o seu problema, vai continuar a passar ao lado da comunidade internacional e, portanto, é um problema de Moçambique que Moçambique resolva? Antes de mais, boa tarde a todos e a todas. Estão aqui à minha frente do computador e depois vão estar a ouvir esta bela conversa. Realmente isto é complicado falar depois do Sr. João Carvalho. Isto realmente faz aqui uma introdução que deixa pouca margem. Mas pronto. Só que eu também
dependendo das fontes que nós consultamos para fazer estas intervenções, desde 2017 pelo menos, que a tal vila de Monsipo da Praia já estava ocupada pelo Daesh. Ou seja, o tal porto que eles controlavam, pelo menos desde 2017, foi sempre palco de confrontos. O exército americano conseguia controlar e depois perdia, controlava, perdia. E há quem diga também que este ataque, curiosamente, que aconteceu no dia 24 de março, na véspera de começarem os trabalhos da tal petrolífera da Total, foi também mais uma manobra para poder dividir o já fraco, como disse o Sr. João Carvalho e bem, o já fraco e pouco competente, por assim dizer, exército moçambicano. Tudo depende também da vontade, respondendo agora mais diretamente à tua questão, realmente tudo depende da vontade do próprio presidente do moçambicano aceitar ou não essa ajuda, que até agora ainda não aconteceu. E o que realmente... Aquilo não me preocupa os interesses das petrolíferas, nem os grandes interesses económicos, mas sim a grande crise humanitária que estamos a assistir e que é maior desde 1992, após o fim da Guerra Civil, entre a Frelimo e a Renamo. Que não bastava a Guerra da Independência, passado poucos anos, que acabou em 74, em 76 rebenta a Guerra Civil, e acaba em 1992, e desde aí se calhar nunca conheceram a paz, como nós sabemos. E se já nunca foi um país em que as minorias tivessem as melhores condições para poderem viver, agora então muito menos, não é? E falamos em números cada vez são mais assustadores, em 1,3 milhões de pessoas a necessitar de assistência humanitária. Temos 242 mil crianças que são afetadas pela fome, 700 mil pessoas que perderam a casa no meio destes 3 anos. Isto passa muito mais do que aquilo que nós conhecemos hoje em dia, da situação que nos controla. Achas que se não fosse esta situação da instalação da petrolífera da Total naquela zona, que isto teria acontecido? Ou isto agora ficou a ser um alvo apetecível para os elementos do Daesh, do Estado Islâmico, não é? que reivindicam ali aquelas zonas? Claro que aquilo foi entrar um pouco no monopólio que o Daesh estava a tentar ter ali, ou já tem mesmo, do controle das vias marítimas para poder aceder a outros pontos do país, ou a vários outros países, a partir do oceano, não é? Do mar. Exato, através também do controle de muitos dos barcos piratas e dos ataques piratas, como é que o Sr. João Carvalho falou e bem, não é? Aquilo está tudo interligado. E realmente nós sabemos o que está a acontecer, ou vamos começar a ter uma noção do que está a acontecer, talvez, não queria dizer graças aos problemas que as grandes instituições estão a ter lá, não conseguem fazer a exploração do gás, porque senão se calhar não tínhamos conhecimento desta grande crise, que não tínhamos conhecimento não, se calhar não seria tão relevada, ou tão relevante para nós, porque isto já acontece e já foi, até o próprio Papa já se teceu comentários acerca disto, em anos passados, e possivelmente não ia ter esta visibilidade caso não fosse um ataque com um interesse instalado lá, neste caso da petrolífera Total, no meio deste ataque a única coisa que pediu foi mais segurança para eles, a extensão de uma cinta, ou de um círculo de segurança que fosse extensível a 25 km, não é? O exército não consegue fazer isso, e a contratação de milícias armadas, especialmente, presumo eu que sejam de origem sul-africana, que foram os primeiros a tentarem para lá. Mas o que me chateia mais, o que me preocupa muito mais, é realmente a grande crise humanitária, a crise sanitária que está instalada. Não obstante o facto de não ter em casa as condições de relatos de 400 km fazem no meio do mar, de semanas sem comer, não obstante todas essas faltas, ainda temos os casos também da Covid-19, também afetam os habitantes de Moçambique, cólera e outros surtos de sarampo também estão a acontecer ao mesmo tempo. Não obstante isso, para além das catástrofes naturais, que também aquele país, infelizmente, de vez em quando infelizmente não é caso único, não é? Nos países africanos, quando têm alguns recursos naturais serem completamente abafados e explorados. Eles, neste caso, já tinham a madeira e os rubis, e agora que a descoberta do gás natural, vamos ver o que é que nós vamos assistir. Vamos novamente assistir a repetições de história triste, ou se a comunidade internacional toma isto em mãos,
independentemente da vontade do presidente, que não consigo dizer o nome dele, porque peço desculpa. Nyusi. Peço desculpa ao Sr. Presidente de Moçambique se chegar a ouvir esta reportagem, esta entrevista, mas não consigo dizer, como de tal, daqui a pouco também não vou conseguir dizer aquele palavrão, que já forma de dar a volta. Já é um bocadinho mais à frente, já vai ser o segundo tema, isto da coisa, como a gente costuma dizer aqui. Mas só para terminar, sabes que mesmo assim eu não consigo perceber, estava entrando aqui no campo mais humano, não consigo perceber, e no dia estava a ver uma entrevista de uma senhora que andava a 400 km no meio do mato, vinha com um grupo, viu as pessoas todas a ser assassinadas, outras a morrerem, e ela conseguiu salvar-se mais a filha, e mesmo assim conseguia manter um sorriso nos lábios, e graças a Deus consegui chegar aqui. Eu acho extraordinário mesmo assim esta resiliência destas pessoas, que nunca conheceram, ou pouco conheceram de condições de vida, ainda conseguem agradecer pelo pouco que têm. Pronto, e acho que vou terminar por aqui. Muito obrigado. Muito bem. Eu também assisti na televisão a esse testemunho e fiquei também realmente um bocado, enfim, relativizar as coisas às vezes. Então devíamos estar a ver assim ao mesmo tempo. Exatamente, e foi mesmo assim. Ana, eu sei que no teu caso as questões económicas não são assim, ou melhor, tu relevas as questões económicas, mas certeza absoluta que no teu caso também vai ser como no Rui, vai privilegiar a questão da humanitária e da tragédia que se está a abater junto daquela população. População essa que se está a concentrar numa só zona, que não tem recursos, daqui a uns tempos não vai ter, partindo de pressuposto que ainda os tem, que se calhar também já não os tem, mas daqui a uns tempos dos poucos recursos que tem, vai deixá-los ter para alimentar tanta gente. Fala-se em quase 1 milhão de pessoas que eventualmente poderão aceder a essa zona. Isto é uma situação de tal maneira dramática que, tal como o Rui dizia muito bem, mesmo que o governo moçambicano não queira lá ninguém, se calhar a comunidade internacional tem que tomar aqui uma posição e tem que fazer qualquer coisa, porque estar a deixar morrer 1 milhão de pessoas à fome, no mundo de hoje, não sei, se calhar não. Ou então sou eu já que já estou a sonhar um bocadinho alto, não é? Olá a todos, boa tarde, boa noite. Neste caso, boa tarde aos ouvintes também da RLX, da rádio. Relativamente a este assunto, hoje vamos falar de 2 assuntos muito complicados para mim, porque abordam a parte da política e do jogo político e de muitos outros interesses que a mim, pronto, custa um pouco falar sobre eles sem mostrar um pouco de raiva, digamos, ou assim, é complicado. Sobre este assunto, e eu vou ser um bocado cínica, vou trazer uma lado cínica aqui para a nossa mesa, digamos, porque o primeiro ponto, Moçambique é um país, e não podemos nos esquecer que é um país de boas memórias para Portugal e para muitos portugueses que vivem, que estão connosco. Conheço muitos moçambicanos muito gratos a Moçambique e à cultura moçambicana. Portanto, nós temos Moçambique no coração e acho que não nos podemos esquecer disto. Falando desse ponto de vista, parece-me a mim também que este assunto surgiu na comunicação social e obviamente que é indiscutível a importância, mas estamos a falar de um assunto que está na agenda da comunicação social portuguesa, mas com certeza se calhar não estará assim, não está a ser dada essa importância tão grande por parte de outros meios de comunicação. E porque, a meu ver, o que está a acontecer aqui, apesar dos lives, e lá está da parte das características mais gritantes, não é, dos últimos acontecimentos agora das últimas semanas, não é muito diferente de outras situações que acontecem em outros lados do mundo, nomeadamente na África subsaariana e até, por exemplo, na América Latina, na Amazónia, etc. Portanto, existem interesses, há recursos que têm que ser extraídos. Quem vai beneficiar desses recursos somos nós, principalmente os países mais desenvolvidos. As comunidades vivem no limbo da miséria. Nós alavancamos uma série a nível de segurança, alavancamos uma série de
de militares para protegerem muitas das vezes esses recursos, ou a extração desses recursos, nomeadamente naquilo que é, por exemplo, as minas de diamantes em Angola, as minas de rubins em Moçambique. Portanto, nós estamos lá só para garantir a segurança da extração e não das pessoas. E agora, com toda esta situação que tem vindo a acontecer também, nós estamos a diminuir lá está, estamos a deixar aquilo um bocadinho na terra de ninguém, não é? Portanto, aquilo não há ordem, há reina e rock, portanto, é a ordem do mais forte. E é isso que eu estou a assistir neste momento. Portanto, uma anarquia favorece as tais milícias do Estado Islâmico. Não havendo ali ninguém que controla a coisa, em terra de ouro, em terra de cegos, que tem o rei, não é? É isso mesmo, eu acho que penso para qualquer pessoa um pouco mais expedita e mais interessada nestes jogos económicos, sabe que há muito tempo que isto acontece, há muito tempo que acontece em África, isto não é novidade. Eu tenho muita pena de dizer isto, mas eu acho que a nível... Eu sei que isto foi um abrolhos neste momento, mas acho que Portugal não tem muito a fazer, ou não tem essa capacidade de mobilizar grandes apoios àquela população. Moçambique também pertence à Commonwealth, portanto, não sei de que forma é que o Reino Unido estará interessado em fazer muito mais. Eu sinceramente, neste momento, não apraz-me dizer que não estou a ver grande fortuna para aquelas milhares de pessoas que ainda não se a luz ao fundo do túnel, não é? Está tudo ainda muito escuro. Nada. E eu acho que lá está, é um assunto que é muito querido a Portugal e aos portugueses, mas também não parece que seja um assunto que neste momento, com o Covid-19 e com todas as situações que estamos a viver, que vá assim surgir de repente uma grande mobilização internacional acerca desta situação, sinceramente. Sim, senhora. Vamos então passar ao segundo tema. Provavelmente o João ainda vai querer... Senhora de Braga. Diga-se o Rui. Só que uma parte ao que a Ana Lúcia estava a dizer, e bem, Portugal realmente vai eu não ia dizer alencar, mas eu não gosto desta palavra, mas vai ali bater em dois pontos que ela estava a dizer bem. A preocupação de Portugal, neste momento, foi enviar o senhor Brigadeiro, eu não me lembro do nome, para assinar um protocolo de formação das Forças Armadas. Não está, a primeira preocupação foi essa. Pronto, era só isto. Muito obrigado. Não, olha, já agora também, falaram em Portugal, só dois aspectos. Em primeiro, o David tinha falado numa intervenção internacional. Moçambique nem sequer precisa dessa abordagem macro. Porque Moçambique bastava-lhe ter uma abordagem internacional local. A norte de Moçambique, e nesta zona, é a Tanzânia. Ora, nunca Moçambique teve qualquer tipo de relação com a Tanzânia no sentido de resolver os problemas fronteiriços que acontecem já há muitos anos. É preciso ver que uma parte destas pessoas de Palma, umas fugiram para sul de barco, mas outras fugiram para norte. A Tanzânia fica a 30 km de Palma. E o que é que aconteceu? As autoridades da Tanzânia querem expulsá-los. Ou seja, não há, mesmo a nível local, e isso podia ser feito. Eu não sei como é que é o exército da Tanzânia, não sei. Sei que consta que o líder deste grupo é tanzaniano. Neste momento, por exemplo, foi eleita uma nova presidente da Tanzânia, por sinal, pela primeira vez em dezenas de anos, é uma mulher muçulmana, os anteriores eram cristãos, e portanto, se calhar tem condições para, se o governo moçambicano se entendesse com ela, não é, de fazerem algum tipo de resolução. Já não precisavam, se calhar, de intervenções internacionais, precisavam de ver aquilo. Mas não, isto não existe, pura e simplesmente a Tanzânia e Moçambique não têm relação de espécie nenhuma. Não é? E como é evidente, uma mulher que foi eleita pela primeira vez, normalmente, olha, o presidente Marcelo, a primeira viagem que fez como reeleito foi ao Vaticano e foi à Espanha, não é? É os vizinhos, normalmente, mas não, esta mulher não, Moçambique para eles não existe, não é? E outra coisa é a questão dos portugueses. E isto é muito importante, porque mesmo depois da independência, houve muitos portugueses que apostaram naquele país, mantiveram-se lá,
nas mais diversas atividades, nomeadamente no comércio, mas também na atividade bancária, em várias outras situações, e muita gente tem nota disto, não é? De facto, a presença portuguesa continua, e vimos um português que foi ferido gravemente a fugir desta situação. Portanto, o Estado português não tem que pressionar. Eu não digo que a gente mande para lá agora as tropas todas sem o presidente de Moçambique já disse, isto é um problema de Moçambique, é o povo moçambicano, são os soldados moçambicanos que têm que resolver. Está bem, estas declarações são muito bonitas, mas depois na prática não se traduzem em nada, não é? As populações estão completamente abandonadas. É isso. Muito bem, então, sendo assim, vamos aqui inverter um bocadinho os papéis e vamos começar o segundo tema com o Rui Santos, até porque ele não sabe dizer esta palavra, nem eu. Isto advém aqui desta situação algo confusa, que teve a ver com a aprovação há uns tempos pela Assembleia da República, pela chamada maioria negativa, ou seja, que são todos os deputados, à exceção dos deputados do Partido Socialista, sobre a questão dos apoios sociais, nomeadamente aos sócios-gerentes e trabalhadores independentes. Portanto, foi uma acréscimo àquilo que o Governo já tinha aprovado anteriormente. Isto seguiu os seus termos legais, chegou ao Presidente da República, o Presidente da República não teve assim muitas dúvidas, promulgou. Entretanto, o Primeiro-Ministro ou o Governo acham que não, que isto é inconstitucional por causa da questão da Lei Travão. Portanto, a Lei Travão é uma lei que proíbe que qualquer lei aprovada no Parlamento seja aplicada se ultrapassar a verba que está orçamentada no orçamento. Não pode ser uma despesa adicional ao orçamento. Isto, entretanto, vai agora seguir também para o Tribunal Constitucional, que não tem prazo para decidir se é ou não é inconstitucional. Portanto, as medidas vão ter mesmo de serem postas em práticas pelo Governo, correndo o risco de as pessoas beneficiadas destes apoios, daqui a uns tempos tenham de devolver o dinheiro, porque eventualmente o Tribunal Constitucional pode se considerar inconstitucional. Isto foi aquilo que muitos dos nossos especialistas na matéria têm dito nas televisões. O Rui já está a abanar a cabeça, portanto, se calhar não está muito de acordo com aquilo que nos fazem querer acreditar com os tais comentadores e especialistas da matéria. Rui, diz-me lá então o que é que tu achas? Achas mesmo que isto é inconstitucional? E agora disse bem esta palavra. Tiveste quase lá a dizer. Eu não sou jurista nem especialista em direito da nossa Constituição, que por acaso hoje faz anos, dia 2 de abril, quando foi de 1976, por acaso faz hoje anos, 45 anos, é verdade. E faz hoje, há outra efeméride hoje que não vem agora para o assunto. Não vem agora para o assunto. Relativamente aqui a se isto é constitucional ou não, temos que ver isto aqui em duas abordagens. Duas abordagens que têm a ver, realmente, se formos a pegar nessa tal lei Travão, né, que essa violação que o Costa é a figura que ele quer utilizar, não é? Que proíbe que sejam apresentadas e aprovadas. Isto passa logo pelo início, que esta lei supostamente nem devia ter sido apresentada nem aceita na Assembleia da República. Somos aqui a ler aqui os artigos da Constituição à letra, não é? Não devia, porque isto pode não, porque isto leva, ou poderia levar, a que fosse aumentar a despesa de um orçamento que já foi aprovado. E mete aqui também, não é? E não é só, a lei Travão não é só para possa aumentar a despesa, também fala na redução da receita, serve para os dois lados. Se eu puder usar esta expressão, serve para ambos os lados. Não é? E aqui fala noutra questão, que tem a ver com a separação de poderes, não é? Quer dizer, a Assembleia aprova um orçamento, mas quem faz a gestão desse mesmo orçamento depois é o Governo. E o Marcelo consegue bater o que ele diz para aprovar esta lei, basicamente, que esta lei pode ser usada, isto é promulgado, desde que não chegue aos valores que estão no orçamento. É com esta pequena frase que ele defende a promulgação destes três apoios que resultaram de uma junção de alguns projetos de lei apresentados pelo PSD e também pelo Bloco de Esquerda,
de aumento dos apoios sociais, e como disseste bem, não só para trabalhadores independentes, como também para famílias que estejam em casa a cuidar dos filhos em que não havia escola, e também para os profissionais de saúde que estão na linha da frente do Covid. E pronto, agora o que é que eu acho? O que é que eu acho? E eu acho que depois não vou dizer mais nada, que eu vou largar tipo uma bomba. E depois apago a câmara e vou-me embora. O que é que eu acho? Vamos ver. Se tivemos 7 mil milhões que não foram utilizados, que estavam no orçamento, se temos dinheiro para salvar a banca, e depois estamos aqui a falar de meros 40 milhões, pá, pelo amor da santa, não é? Isto acho que temos de ter atenção, porque são tempos que não são comuns, não é? Isto não são tempos normais, e que tinha que haver aqui uma certa flexibilidade na escolha dos tempos para fazer estas, como diziam ontem numa entrevista, estes teatros que de nada abonam, acho eu, de nada abonam a tal reforma social que todos nós ansiamos, não é? E estar a pegar agora, a justificar não querer estes apoios sociais com a Constituição, quando ela é que sofre atropelos quase a toda hora. E lembrando aqui o artigo 13 do princípio da igualdade, que é por onde nós batemos muito, o artigo 65 do direito à habitação, não é? Se formos por aí, que isso é, toda esta Constituição leva a atropelos uns atrás dos outros, o que é que nós podemos estar à espera mais este? Pronto, e é só. Eu vou desligar a câmara e o som e... Não vale a pena, porque se calhar não és o único a ter a mesma opinião. Mas, João, pondo aqui mais um bocadinho de acha à fogueira, a ministra Ana Mendes hoje, ou, não sei se foi hoje, foi ontem, mas foi hoje que eu ouvi na televisão, referiu que esta aprovação destes apoios sociais não traz nada de novo, porque, segundo ela, não aumenta o número de beneficiários, porque esses beneficiários já estão incluídos nos apoios sociais do governo, desde o tempo do primeiro confinamento, depois à disposição das pessoas. Portanto, eu não sei se isto é confusão, se é ela mesma querer fazer confusão, uma coisa é certa. Há uma lei aprovada na Assembleia da República que tem que ser executada, quer o Governo quer não. Permites-me só que esqueci-me de dizer aqui uma coisa já daquilo que estavas a dizer. Esta lei, a lei depois foi promulgada, assim que entrar em funcionamento, se é que se pode dizer, o Tribunal Constitucional não tem prazo de trabalho. Exatamente. Não tem um prazo, porque isto é não tem um prazo de trabalho, porque isto é um nome próprio, que agora falta-me aqui. Fiscalização sucessiva. Só teria prazo se fosse uma então não tem um prazo de trabalho para apresentar. Exato. Exatamente. Ou seja, esta lei, estes apoios começarem a ser pagos, independentemente depois da decisão do Tribunal Constitucional, não há forma de depois o Governo reaver este dinheiro. Não o pode voltar a pedir. Menos era o que alguns especialistas diziam hoje. Eu, por acaso, agora sim. Ouvi exatamente o contrário, mas... Depende, tu lês pasquins tipo a bola, isso não interessa. Até já. Eu posso já começar com esta última questão que ele disse. De facto, depois o Tribunal Constitucional, quando decidir, não é, pode incluir uma norma dizendo isto é inconstitucional, mas os efeitos já produzidos não vão ser prejudicados. Isto é, portanto, não vai haver retroatividade, as pessoas não terão que devolver o dinheiro. Pode fazer isto ou não. É muito provável que, uma vez que isto foi promulgado pelo Presidente da República, é muito provável que eles tenham isso em consideração e não obriguem as pessoas a devolver o dinheiro. Pronto, mas isto é um pormenor. Mas para já vamos ver de que é que estamos a falar, porque a ministra está a dizer disparates, não é? Vamos ver do que é que estamos a falar. São 3 diplomas. Um deles diz respeito, digamos, aos apoios aos trabalhadores independentes, nomeadamente aos gerentes das pequenas e médias empresas. E o que é que esta lei veio fazer? Que era uma coisa que toda a gente achava absurdo. É que o governo deu apoios a estas pessoas, a estes pequenos gerentes. Mas como é que era feito o cálculo? O cálculo era feito dos rendimentos relativos aos 12 meses anteriores. Ora, os 12 meses anteriores é 2020. 2020 já havia pandemia. Portanto, os rendimentos destas pessoas eram praticamente zero. O que é que esta lei veio dizer? Esta lei veio dizer que é o rendimento médio anual em meses de 2019. Pronto, esta é a primeira. Isto é o grande aspecto, depois há aí os pormenores em cada uma destas leis. Depois, a questão dos apoios às pessoas que estão
teletrabalho com filhos pequenos, não é? É que esta lei fazia uma discriminação. Se os dois cônjuges estivessem em teletrabalho, dizia, se um tiver em teletrabalho, o outro não tem direito, não é? E, portanto, ele veio dizer que se tiverem em regime de teletrabalho, podem optar. Quer dizer, um pode estar a receber o apoio por ter filhos e estar em teletrabalho, e outro pode receber o apoio pelo apoio excepcional à família, que são dois apoios diferentes. Pronto, isto é o que esta lei foi dizer, neste aspecto, recorrer ao apoio excepcional às famílias ou ao apoio ao teletrabalho. Um não exclui o outro. Finalmente, a outra é a questão dos profissionais de saúde, que passa a beneficiar também os profissionais de saúde, estas medidas excepcionais, aos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica que tinham ficado fora dos apoios especiais aos profissionais de saúde no âmbito do Covid. Basicamente, em grandes números, é isto que estamos, em grandes letras, digamos, é disto que estamos a tratar. Portanto, são questões que me parecem justíssimas, não é? Parecem a mim e apareceu à maioria dos partidos na Assembleia da República, com exceção do PS e do Governo. Agora, isto levanta duas questões, não é? Já agora, a norma travão é o número 2 do artigo 167 da Constituição da República Portuguesa, que estipula que, de facto, a Assembleia da República não pode aprovar leis que diminuam a receita ou aumentem a despesa para além daquilo que está orçamentado. Mas há aqui duas questões base. Uma é, de facto, a questão da constitucionalidade do conteúdo destas leis relativamente à tal norma travão, então aos gastos do Orçamento de Estado para além daquilo que está estipulado no Orçamento. A segunda é as relações entre o Presidente da República e o Governo, ou seja, entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, não é? É claro que o Presidente, que é constitucionalista, é professor catedrático da Faculdade de Direito e é professor de Direito Constitucional, deu de barato a questão da constitucionalidade. Por um lado, porque não quer fazer má figura perante medidas que são eminentemente populares, é evidente, são medidas populares e ele não quis fazer má figura por isso. Por outro lado, porque foram aprovadas pela maioria da Assembleia da República, não é? Mas, como ele tem um perfil assim um bocado dialogante, etc., no texto da sua promulgação, fez um conjunto de considerações que ele julgava que iam minimizar a atitude do Governo na questão da aplicação destes apoios. Digamos que promulgou, mas estendeu uma passadeira ao Governo. E até lhes disse como é que o Governo havia de fazer. Porque, de facto, há aqui algumas questões que o Governo tem várias verbas, e o Presidente disse isso na promulgação, tem várias verbas onde ir buscar dinheiro. Tem as dotações provisionais, tem as transferências de verbas de umas rúbricas para a outra, e tem as célebres cativações, que é uma pipa de massa que está no Ministério das Finanças e que o Ministério das Finanças pode libertar ou não para os diferentes ministérios ao longo do ano. Normalmente faz isso no fim do ano em relação a uns trocos para algumas coisas. Depois, a aplicação em concreto, isto estou tudo a dizer o que disse o Presidente, a aplicação em concreto destas diversas populações, não é? Não está determinada à partida, porque nós não sabemos quem é que vai beneficiar disto em concreto. Porquê? Porque as pessoas têm que se candidatar, não é? Ora, por maioria de razão, não é? É provável que as candidaturas possam ser mais ou menos. O previsível é que, como já depois da manhã não, segunda-feira, já vai começar uma nova fase de desconfinamento, com o início da atividade de uma série de coisas, lojas com 200 metros quadrados podem começar a funcionar, etc. É provável que muitos gerentes, etc., já nem precisem de recorrer a esta medida. E mais daqui, por mais umas semanas, o desconfinamento alarga-se, não é? E, portanto, há aqui um conjunto de população que, se calhar, nem vai precisar destas medidas, nem vão concorrer a elas, não é? Portanto, o Presidente disse, vejam lá, mas isto se calhar nem vai ser preciso gastar tanto dinheiro, porque isto ainda não se sabe quantas pessoas vão ser abrangidas e tal, muita gente se calhar não está para se maçar e coisa. E depois, por outro lado, isto são medidas e apoios transitórios. Isto só dura enquanto durar a pandemia.
a não ser que viesse aí uma quarta ou quinta vaga, não é? Mas neste momento até nem é previsível, não é? Portanto, mais uma razão para dizer que isto não é aquele escândalo financeiro que o governo está a propalar. Aparentemente, o governo estava a querer ir por aí. O governo, quando eu digo o governo, não digo António Costa. O Ministro das Finanças, 24 horas antes do Costa vir falar à televisão sobre este assunto, tinha dado abertura e dizia que podia acomodar esta despesa no Orçamento de Estado. Não é? Ele lá sabe, ele é que gera as massas, ele sabe muito bem como é que isto funciona. Até disse que não era necessário um orçamento retificativo. Agora, faltava saber a opinião do chefe, não é? A opinião do chefe. Só que o chefe aqui tem outra perspectiva. O chefe quer afrontar o Presidente da República, porque ninguém deles está muito preocupado se tem dinheiro ou se não tem dinheiro. Neste momento, Costa quer pôr o Presidente da República na ordem e vai criar um sério problema ao Presidente da República como constitucionalista. Imaginem que o Tribunal Constitucional vem dizer que aquilo é inconstitucional. É uma vergonha para o Presidente da República. E Costa sabe disso, não é? E, portanto, quer jogar com isso, nem que seja daqui por 6 meses. Se daqui por 6 meses, porque ele vai governar ainda mais uns anos, este ano há eleições autárquicas, não há legislativas. Se daqui por 6 meses o Tribunal Constitucional vier dizer não, isto é tudo inconstitucional por isto e por aquilo, isto é uma vergonha, coloca o Marcelo Rebelo de Sousa numa posição de fragilidade perante António Costa, que António Costa não ia perder a oportunidade para fazer passar por isto. E, portanto, eles neste momento estão a fazer fim-capé nesta questão e todo o discurso do governo mudou para dizer isto é um precedente grave, nós não podemos admitir isto. E, portanto, vamos levar isto para o Tribunal Constitucional. Nós queremos saber a fundo se isto é constitucional ou inconstitucional, não é? E, curiosamente, o Marcelo também já percebeu isto. Porque assim que soube que ele ia recorrer, porque, claro, o António Costa diz-lhe estas coisas previamente, não é? Assim que soube que António Costa ia recorrer para o Tribunal Constitucional, pediu uma entrevista ao Expresso, em que falou já em crise política. Diz que quer ouvir os partidos para saber se há estabilidade ou não há estabilidade. Ou seja, Marcelo acusou o toque. Embora os outros partidos, coitados, não tenham nada a ver com isto. Ele veio agora dizer que quer saber o que é que se está a passar, quer saber se há estabilidade ou se não há estabilidade, não é? Ele percebeu, não é? Perceberam os dois, pronto. E estão os dois neste jogo entre um e outro. Sim, senhora. Bem, enfim, isto quando a maré bate na rocha, quem se lixou o mexilhão, não é? Portanto, depois vamos esperar que esta crise entre as duas figuras máximas do Estado português não traga mais consequências que não seja apenas um fé-de-ver entre eles. Ana, mas estes apoios vão dar muito jeito, sobretudo àqueles pequenos, para além de tudo, mas eu conheço 2 ou 3 casos que é verdade, que são pequenos comerciantes, sendo sócios gerentes, são os únicos empregados muitas vezes dos seus estabelecimentos e que foram completamente abandonados e que esta lei, obviamente, tenta-os proteger e tenta-lhes dar qualquer coisa, porque acho que é da mais elementar justiça. Portanto, eu acho que isto, se calhar, nem devia estar a ser discutido, não é? Isto acho que era uma coisa que devia ser, logo de início, de tal maneira evidente, que devia ser já, deviam logo ter posto em prática estas medidas. Olha, pois é, David, e tu sabes bem que eu tenho até comungado convosco que este assunto, mais um assunto que para mim custa muito falar sobre ele, mas como eu sei dizer inconstitucional, tu disseste, chega-te lá à frente e fala sobre isto. Mas, de facto, para já as medidas são de uma justiça tremenda, nomeadamente a questão de ser com base nos rendimentos de 2019. Quer dizer, não faz sentido nenhum não se fazer essa correção. Segundo ponto, como tu bem dizes, há pessoas desesperadas neste momento, não sabemos como vai ser o verão ainda, portanto, mesmo que falemos que vamos começar a desconfinar proximamente, ainda não sabemos, vamos lá ver como é que isto se desenvolve. E há pessoas muito aflitas porque precisam de ter algum para continuar, para se manterem em negócio, neste momento, em jogo, entre aspas. À partida, tudo correto. Relativamente à situação toda que foi criada, há aqui realmente um jogo de poderes que não sei a quem beneficia, sinceramente,
mas sei que prejudica. Como disse o João Carvalho, muito bem, há duas pessoas que vão sair prejudicadas deste jogo, que é o presidente, que, ainda por cima, constitucionalista, se a medida for de facto inconstitucional, vai haver aqui uma situação que vai colocar o próprio presidente a xeque, e o António Costa, que ao tomar esta decisão, está a colocar alguma popularidade que ainda tem, e apesar de ser um governo minoritário, tem alguma popularidade e tem gerido mais ou menos esta situação, está-se a pôr numa situação um pouco impopular, digamos, num ano de eleições autárquicas. Eu não sei, de facto, o que se passa na cabeça de António Costa, às vezes. Se fosse, lá está, o meu lado, no Mercúrio deve estar um bocado retrógrado, e eu estou um bocado cínica. Mas isto foi um tiro no pé completo, e não percebo, de facto, o que isso... Agora, eu também sou mãe. Eu sou mãe e às vezes nós sabemos, quando estamos a educar os nossos filhos, há regras que têm que ser cumpridas. E às vezes mesmo que nós saibamos que essa regra geral, mesmo que a gente diga, só são 5 minutos, 10 minutos, o que pode acontecer é nós deixamos 10 minutos ou 20 minutos ir mais tarde para a cama, e depois há um dia que ele me disse, mas tu no outro dia deixaste-me 10 minutos e eu agora quero ir 1 hora. Poderá ser isto? Tipo, tentar fazer com que esta situação não vá sucedendo ao longo dos anos e possa um dia ser uma coisa mais complexa de gerir? Isto é uma pergunta que deixo. Agora, deste momento, nesta situação, sinceramente, saímos 3 prejudicados. Sai o Presidente da República, sai, neste caso, o António Costa enquanto chefe de governo, e saem os portugueses que precisam destas ajudas o mais rapidamente possível. Bom, esperemos que os portugueses... Estava a ver se tinha o microfone ligado, tenho. Esperemos que os portugueses, pelo menos os beneficiários, não se chateiem, não sejam muito chateados, porque, como disse o João muito bem, o Tribunal Constitucional depois terá essa prerrogativa de não aplicar a eventual inconstitucionalidade de forma retroativa. Portanto, esperamos que haja esse bom senso. Bom, meus amigos, estamos já com quase 50 minutos de programa. Ia-vos só dar 2 minutos a cada um para falar do tema do desporto. Vocês nem sequer sabiam o que ia haver o tema do desporto, mas é uma coisa, enfim, é um fait-divers que aconteceu no último jogo da seleção, no penúltimo jogo da seleção, onde o Cristiano Ronaldo mandou com aquela abraçadeira ao chão e que, pasme-se, ironia das ironias, aquela abraçadeira vai ajudar alguém que muito precisa, porque ao que parece o leilão já está, para além do leilão, tudo aquilo à volta do problema, que é um jovem que precisa de uma operação que custa cerca de 2 milhões de euros, portanto, e todo aquele folclore à volta está a ajudar e muito esse jovem, portanto, e esperemos que se resolva o problema, o que quer dizer que às vezes há males que vêm por bem. Olha, se for sempre assim, o Ronaldo, que em cada jogo que faça, espete com manda a abraçadeira ao chão, a camisola, os calções, manda tudo ao chão, pode ser que resolva o problema de muita gente. E agora, ia inverter a ordem, começava pela Ana. Ana, há coisas que são tão caricatas, mas que às vezes até resultam, e isto até acabou por ser positivo, não é? Numa situação que toda a gente, desgraçado, não sei o quê, mas afinal, ele realmente aquilo não devia ter feito aquilo, mas também acho que não é nenhuma, não matou ninguém, vá. Pronto, e foi uma ideia bem concretizada. Agora, a acreditar que isto seja verdade, não é? E que seja mesmo para ajudar o jovem que precisa, e neste caso espero que haja algum tipo de vigilância sobre o assunto, porque infelizmente também temos visto muitas coisas que às vezes não são, mas neste caso correu bem, a pessoa em questão conseguiu pegar na abraçadeira e olha, teve uma boa ideia, ainda bem. Também podia ser para benefício próprio, e se calhar a situação não era tão interessante, mas olha, parabéns. Foi, enfim, do mal se transformou em bem, não é? Sou Rui. Epá, eu não faço ideia do que é que se passou, muito sinceramente, mas pronto, estou a saber agora por ti, ainda bem que isto é um canal informativo e faço, pronto, e que a coisa corra realmente bem, que essa iniciativa solidária seja verdade e que esse dinheiro desse leilão seja bem aplicado então para a recuperação
desse jovem. Pronto, e para a próxima espero que faças aqui um programa de receitas e já consigo falar com conhecimento de causa. Vinho de mesa ou vinho do supermercado. Epá, você não fala nessa coisa do vinho de mesa, que eu só há pouco tempo é que percebi o que era vinho de mesa. Palavra não. Enfim, que é vinho vendido a pacote, uma coisa assim de género. Ô João, só temos 2 minutos, só temos 2 minutos para explicar a diferença, mas pronto, fica para outro dia. Fica para a próxima. João, relativamente à atitude do Ronaldo e depois as consequências de um ato infeliz que se tornou feliz. Sim, primeiro despedir-me para os ouvintes da RLX, despedir-me da Ana, do Rui e do David, e dizer que a atitude inicial valeu aquilo que as entidades internacionais disciplinares lhe deram, ou seja, aparentemente 0. Porque eu, por acaso, quando vi aquilo, porque é possível punir um jogador por coisas que aparecem na televisão, não é? Coisas que o árbitro não vê, é possível fazê-lo, mas aparentemente, infelizmente, não houve qualquer punição para isso. E, portanto, transformou-se um ato irrefletido, mas é preciso ver que Portugal foi expoliado de 3 pontos, que são capazes de vir a fazer falta, não é? E, portanto, é preciso ver que a atitude dele tem um bocado... Ainda por cima, o gol foi dele. É preciso ver que isto não é brincadeira nenhuma, não é? Esse aqui é o assunto aqui, é esse. Nós podemos não ir ao Mundial, à fase de grupos do Mundial, por causa dessa brincadeira, não é? E, portanto, digamos, quanto mais não seja esse movimento que se gerou à volta da braçadeira e o fim para que ela se destina, pelo menos que abra um bocado os olhos, pelo menos para que ponham VAR nestes jogos. Muito bem. Sr. Rui, despeça-se lá dos ouvintes, que você ainda não se despediu, nem você nem a Ana, para tenha essa oportunidade. E já agora aproveita e diz ao vivo e a cores aquilo que escreveste no chat. Eu não posso chamar Está bem. Pronto, é verdade, sou assim um bocado mal educado, não é por mal, mas isto às vezes é o sangue na guerra que leva aqui uma pessoa a esquecer-se das boas maneiras. Foi um gosto estar aqui com vocês, espero que desse lado também gostem de nos ouvir, e até uma próxima. Cuidem-se, e já agora aproveitar para dar os parabéns também ao Mestre Serra, que sei que é o aniversário dele e que tenha passado um dia junto da família que ele tanto gosta. Muito obrigado. Muito bem. Aninhas, espetáculo da malta. Olha, obrigado por nos terem estado a ouvir, espero que continuem a seguir-nos e que tenham, pelo menos tenho tido paciência para ouvir os meus disparates, porque eu não tenho jeito nenhum para isto. Portanto, um abraço a todos. E uma boa Páscoa. Uma boa Páscoa, exatamente. Olha, da minha parte também, despeço-me então, Feliz Páscoa, condição da Feliz Páscoa, porque este programa está a ser gravado à sexta, vai para o ar ao sábado, e faço minhas as palavras do Rui, dar os parabéns ao Mestre Serra. O Mestre Serra é o diretor da RLX, que nos convidou para fazer o programa para a sua rádio, um projeto inovador, novo, que vale a pena. Aliás, para quem não conhece a RLX ou que só conhece a RLX por causa do Faca Afiada, recomendo vivamente. É uma rádio diferente, muito virada para a cultura, programas culturais fantásticos, que vale a pena ouvir. Pessoal, protejam-se, boa Páscoa. Relativamente aqui, eu tinha aqui o nome, já não me lembro, já não tenho aqui o telemóvel comigo. Houve um ouvinte nosso que nos fez um André qualquer coisa, eu peço desculpa, depois agora já não vou a tempo de ver o nome dele. Mas foi um ouvinte nosso, o senhor André qualquer coisa, depois eu hei de ver o nome dele, que nos sugeriu fazer um programa sobre as diferenças entre o cristianismo, entre alguém que é cristão e alguém que é muçulmano. Ele deu o exemplo do Aftab, porque pelo nome percebeu que o Aftab era muçulmano. O João Carvalho já o convidei, ele já aceitou, portanto em breve teremos esse programa e aos nossos ouvintes continuem a mandar-nos sugestões, porque muitas vezes são esses temas interessantes que nós não nos lembramos e que, enfim, podem ser aqui alvo de discussão. Isto foi um bom tema, foi uma boa sugestão. Mandem mais, que a gente cá estamos para fazer os debates, se a gente achar que os temos que fazer. E pronto, boa Páscoa a todos, divirtam-se, portem-se bem. E pronto, e cuidado com o colesterol dos amêndoas. Boa Páscoa. Boa Páscoa, não abusem dos doces. Voltamos à rádio. O Com a Faca Bem Afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa
transmite todos os sábados, a partir das 18 horas, o comentário dos assuntos da semana, com a faca bem afiada.